Olá pessoal, na aula hoje a gente vai falar um pouco sobre a teoria atômica de Dalton, tá? Foi o primeiro modelo atômico desenvolvido. As primeiras ideias sobre o átomo já vêm de muito tempo atrás, né? Já no século 4 e 5 a.C., né? Alguns filósofos gregos, né, já falavam sobre o conceito de átomos, né? Leucipo e o Demócritus, né, filósofos gregos na época, já acreditavam que o universo era constituído por partículas indivisíveis, né? A palavra átomo quer dizer indivisível. Então eles já começaram a ter essa ideia, né? E átomo de um elemento diferencia do átomo de outro elemento na forma, tamanho e no movimento. Então já tinha-se uma ideia e a ideia foi evoluindo, né? E já o Dalton, né, também com suporte de outros cientistas, de outros químicos que estudaram, né, a matéria, né, as partículas antes dele, ele lançou esse modelo atômico, né, elaborou um modelo de estrutura da matéria que explicava alguns fenômenos químicos, né, conhecidos na época. Né. Não explicava tudo, tanto que esse modelo veio evoluindo com o tempo. Né. Então, o Dalton tomou como base as leis ponderais, que são as leis, né, desenvolvidas por Lavoisier e Prost, né? E em cima dessas leis ele desenvolveu o modelo atômico. Só resumindo o modelo atômico de Dalton, né? Então, alguns itens do modelo, né? Toda matéria é formada por átomos, partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis, né? Tanto falar de partículas esféricas, né, que o modelo atômico dele ganhou o apelido de bola de bilhar, né? E esse primeiro item aí do resumo do modelo de Dalton, hoje a gente sabe que não é dessa forma, né? Os modelos foram evoluindo e a gente sabe hoje em dia que dá para se dividir um átomo, né? Mas na época não se tinha esse conhecimento, mas foi importante o desenvolvimento das ideias dele, né? Existe um tipo de átomo para cada elemento, né? Átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. Átomos de elementos distintos diferem quanto à massa. Uma substância composta é formada por espécies químicas de diferentes elementos que possuem quantidade fixa de cada um deles. São os átomos complexos, né? Na verdade, a gente sabe hoje que são substâncias. Em uma reação química, os átomos se mantêm em tipo e quantidade, ocorrendo o rearranjo deles na formação de novas espécies químicas. Né? São alguns resumos do modelo atômico de Dalton. Né? E ele também, na época, começou a criar uma linguagem da química. Né? Então, ele representava os átomos em círculos e diferenciava por símbolos, né? E aí ele começou a criar uma linguagem própria para a química, como vocês estão vendo aí na imagem, de alguns símbolos representando alguns elementos químicos, né, na época. O modelo atômico explicava adequadamente as leis ponderais, né, as leis de conservação de massas e leis de proporções fixas, né, que a gente sabe hoje que realmente funciona dessa maneira. Numa reação química, né, a quantidade de partículas que entram no reagente vão aparecer no produto formado, independente do rearranjo, dependente do produto que formará. Né? E a questão da massa também é a mesma coisa. Quantidade de massa presente nos reagentes, a mesma massa vai aparecer nos produtos formados. Então, elas se conservam, né? Então já era uma ideia que se tinha na época e que hoje a gente sabe que se confirma, né? E as limitações do modelo, que não se explicava na época, a natureza elétrica das matérias, né? Não previa a existência dos elétrons, não conseguia prever ainda isso. Depois que foi evoluindo os modelos atômicos e foi chegando aos elétrons, mas no modelo atômico de Dalton não se previa isso, então não se explicava, né?
né, algumas propriedades da matéria. Né. Formação de substância, sabe-se hoje que algumas fórmulas não correspondiam à quantidade de átomos presentes na substância. São coisas também que foram evoluindo. O importante que considerar que mesmo com algumas limitações, o modelo dele, não só o modelo dele, como outros cientistas também que estudaram antes dele, mas não lançaram um modelo atômico, mas estudaram as propriedades de propriedades atômicas, propriedades das substâncias, também foram evoluindo, né? A ciência vai evoluindo, né? Mais ideias, né? Com as propostas, né? Dalton não previu o elétron, mas Lavoisier, que é considerado o pai da química, e outros cientistas começaram essa evolução, né? E que é uma evolução que ainda continua, né? Do estudo da matéria, estudo das partículas, né? E o Dalton, ele foi... Existe um problema que dá na visão, né? Que é o daltonismo, que ganhou esse nome até em homenagem ao Dalton. Ele foi o primeiro cientista a estudar a anomalia, de qual ele mesmo era o portador, né? Então, por isso que recebeu o nome dele, né? Uma referência ao nome dele por homenagem a ele, que é uma perturbação visual, né? Caracterizada pela incapacidade de diferenciar todas ou algumas cores, principalmente entre o verde e o vermelho. Até eu coloquei aí um teste de cores do Ishihara, né? Para vocês testarem se vocês têm daltonismo ou não. Entendeu? Mas é interessante vocês verem a figura aí e fazer o teste. Beleza, pessoal? Até a próxima.